Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante. Inimigo eu fui, mas seu amor mudou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Só assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Trazes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Trazes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Olá, meus irmãos, que Deus nos está dando a oportunidade de poder compartilhar algo da Palavra de Deus, e é sempre bom podermos deixar algo, né, para o nosso coração, para a nossa edificação, e nesses dias que estamos aí distantes, né, uns dos outros fisicamente,
mas temos orado uns pelos outros. Eu creio que isso é muito importante. Temos recebido mensagem de irmãos tão preciosos da igreja, que têm nos encorajado também, porque nós, como vocês, né, estamos aí confinados, né, e eu particularmente, aqui sozinho, né, mas Deus tem sido gracioso conosco e tem nos abençoado. Então eu quero neste momento compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que é muito conhecido. É uma pergunta que nós encontramos na Palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 116, verso 12, que é bem conhecido, que diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É uma pergunta de fato interessante, porque o que nós podemos dar ao Senhor? Ele tem nos dado tantas coisas, tem nos agraciado com tantas coisas, né? A família, o alimento, o lar, irmãos preciosos, né, que nós temos. E tudo isso é motivo de nós agradecermos a Deus. Mas o que mais nós podemos oferecer a Deus diante do que Ele tem nos proporcionado, né, diante dos benefícios, como o salmista aqui coloca? E a pergunta que eu coloco também para nós estarmos meditando é: como podemos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito? Eu coloquei algumas razões, alguns motivos pelos quais nós podemos, né, reconhecer os benefícios do Senhor. Primeiro, amando ao Senhor sobre todas as coisas. Eu penso que muitas vezes temos colocado outras prioridades. E o próprio Senhor Jesus nos diz lá na sua palavra, em Mateus 6,33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dele. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós vemos lá no Evangelho de Mateus 10, os versos 37 e 38, o Senhor Jesus mesmo dizendo, né, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a ele não é digno de ser seu discípulo. Ou quem ama seu filho ou sua filha mais do que a ele não é digno de ser seu discípulo. Então, ou seja, amar ao Senhor deve ser a nossa prioridade. Ele mesmo, respondendo uma pergunta de um mestre da lei, em Marcos capítulo 12, verso 30, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, ou seja, eu creio que diante do que Ele tem feito por nós, a melhor coisa que podemos fazer é amá-lo de todo o nosso coração. Um outro benefício, né, uma outra forma de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, é ouvindo e praticando os seus ensinos. É muito fácil ouvir. As pessoas em geral, muitas vezes, só ouvem, mas não praticam. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, mas principalmente aqueles que praticam as coisas na palavra de Deus escritas. Quando nós vemos em 1 Samuel capítulo 3, verso 10, a parte final, nós vemos ali o próprio Samuel, que ainda criança, sendo orientado pelo sacerdote, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ou seja, estava disposto a ouvir. Nós muitas vezes falamos, e a palavra de Deus diz que, através do apóstolo Tiago, que nós devemos estar prontos para ouvir, mas tardio para falar. Ou seja, eu sempre tenho dito lá na igreja, né, brincando com os irmãos, né, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca apenas. Isso quer dizer que nós devemos, de fato, ouvir mais do que falar. Então a palavra de Deus nos ensina isso. E comparando com Samuel, né, diferentemente dos filhos de Eli, que era o sacerdote, eles não estavam dispostos. Aliás, Deus repreende duramente o sacerdote porque ele estava mais valorizando seus filhos do que o Senhor. Uma outra razão que temos para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito é guardar a sua palavra. Então não devemos ser apenas ouvintes, né, mas praticantes. E lá no Salmo 119, verso 11, diz: guarda do coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, capítulo 14, nós temos ali algumas práticas que o Senhor Jesus ordena a nós em relação à prática. E diz no João 14, verso 15, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 21, ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No versículo 23, a primeira parte, ele vai dizer: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E no versículo 24, a primeira parte, ele vai dizer também: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, uma das formas de agradecermos a Deus, de reconhecer o que Ele tem feito, é guardar a sua palavra, para não, de fato, pecarmos contra Ele. Uma outra razão que temos para agradecer ao Senhor diante do que Ele tem feito por nós, é nos dispormos para o serviço.
Eu creio que uma das coisas que temos enfrentado hoje no ministério e na vida da igreja como um todo é a falta de disposição de muitos para servir ao Senhor. Isso em toda parte. Nós temos visto outros pastores no conselho de pastores, eles de fato, todos eles, quase sem exceção, mostrando essa dificuldade que as pessoas têm de servir, de se dispor para o serviço, ou seja, fazer aquilo que lá no passado havia na igreja primitiva, de estarem todos de comum acordo, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros. E a ordem de Deus para nós é essa, servir ao Senhor e servir ao próximo, como Pedro fala na sua carta, lá no capítulo 2. Também nós temos um outro benefício, e caminhando já para o nosso encerramento, né, o motivo de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, é proclamar o Evangelho da Graça. Então veja, não apenas amar o Senhor, não apenas ouvir e praticar os seus ensinos, não apenas guardar a sua palavra, não apenas dispor para o serviço, mas também proclamar o Evangelho da Graça. Ou seja, nós somos chamados para servir, para anunciar o Evangelho. E é o próprio Senhor Jesus que nos ordena em Marcos 16,15, ide e prega o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo escreve na sua carta a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, nós somos desafiados realmente a anunciar o Evangelho da graça àqueles que estão à nossa volta. Temos pessoas, né, na vizinhança, temos pessoas no trabalho, temos pessoas na escola, aqueles que estudam. Ou seja, nós temos motivo de sobra para anunciar o Evangelho. E eu quero encerrar com uma pergunta. O que é a nossa vida? Diante do que Deus tem feito por nós, o que é a nossa vida? A palavra de Deus vai colocar várias situações. Nós não vamos ler todos os textos, mas a palavra de Deus diz em Tiago 4,14 que nós somos apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A palavra de Deus nos diz também nos Salmos, no livro dos Salmos, em vários deles, mas no Salmo 144, verso 4, diz que o homem é como um sopro, os seus dias são como a sombra. E no Salmo bem conhecido, que é o Salmo 90, no verso 9, na parte final, diz que acaba os nossos anos como um breve pensamento. E no verso 10 ele vai dizer que a nossa vida sobe a 70 anos, outros em havendo vigor a 80, mas o que passa disso é canseira e enfado. Que nós possamos, irmãos, neste momento, neste dia, estarmos reconhecendo o que Deus tem feito por nós. E diante dessa pergunta, que darei ao Senhor? Que nós possamos dar de nós o melhor, dar de nós, como diz Salomão lá em Eclesiastes 12, né? Lembrar do nosso Criador no dia da mocidade, porque é o momento que nós temos mais vigor, mais disposição para servi-lo. Mas independente da idade, nós olhamos no Salmo 90 também, no finalzinho vai dizer que até na velhice ainda darão frutos. Que seja este o nosso viver e o nosso produzir para a glória do Senhor, em gratidão pelo que tem feito por nós. Que Deus assim nos abençoe.